Agora, gente, eu aprendi um sinal para poder me comunicar. Pergunta, Léo, para ele saber quando eu estou falando com ele. Léo, para você. Eu queria saber quando foi a primeira vez que você se deu conta de que você é surdo e as outras pessoas eram diferentes, que elas escutavam. Então, ser surdo é diferente, mas como eu nasci surdo, para mim isso era normal. Eu estava acostumado, né, desde criança. Então eu cresci assim, para mim era normal, não me sentia triste por isso. Eu me sinto uma pessoa feliz. Normal, isso para mim eu já estou acostumado. Para mim isso é normal, meu dia a dia é esse. Com que idade você aprendeu Libras? Com a idade aproximada de mais ou menos 2 anos de idade, na Univale eu aprendi Libras. E cresci aprendendo Libras na Univale. Com 15 anos de idade, eu parei um pouquinho, mas eu fui desenvolvendo a Libras com contato com outros surdos. Aprendi na escola também, no contraturno, né? Eu era aluno novo, hoje eu casei, né? Fiz vários cursos de Libras, eu apoio a minha esposa nos cursos que ela dá também. Certo. E na sua turma, na escola, você tinha alunos que ouviam e alunos surdos na mesma sala? Então, antes nós tínhamos um grupo só de surdos na Univale, é o grupo do SAPS, né? De manhã era Libras, somente Libras. À tarde, nós tínhamos uma escola inclusiva, então na escola inclusão, ou seja, uma escola tradicional, então tinha ouvintes e surdos. E a sua surdez é total ou parcial? Sim, sim. É profunda. Surdez profunda, bilateral. Eu escuto desse ouvido direito 20% só. Com aparelho auditivo, eu escuto um pouco mais, mas eu não me sinto muito à vontade. Né? Para mim, eu tenho essa limitação com o aparelho auditivo, não é fácil. Então, você prefere não usar o aparelho auditivo? Então, eu gosto um pouco, normal, mas não muito, não uso muito, uso pouco. Às vezes, nem sempre. E você se comunica bem através da Libras? Sim. A minha comunicação, no meu trabalho também, minha comunicação é boa na Libras. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Leonardo. Leonardo, você se lembra de alguma vez na sua infância da forma como você se comunicava com seus pais, do apoio que você recebeu da sua mãe para que você crescesse, se desenvolvesse, que você não fosse abafado, eu acho, ou diminuído por ser uma pessoa surda? Você consegue me contar alguma coisa que você lembra de quando era criança? Então, quando eu tinha aproximadamente na Univale, quando eu estudava ainda na Univale, né? Minha mãe, ela sempre via realmente essa necessidade da falta de comunicação e ela também fazia curso na Univale. A Univale, na verdade, o SAPS, ele oferecia o básico da Libras para os pais também. Minha mãe aprendia lá, ela frequentava comigo. Ela estudava Libras junto comigo. Sempre que ela me levava para a aula do SAPS, ela também aprendia um pouquinho de Libras, não tudo. Realmente ela tinha pouco tempo, ela trabalhava, precisava pagar as contas, então ela não poderia ficar muito tempo. Então, às vezes, ela frequentava, não tinha fluência, mas ela sabia um pouco. Mas o meu pai, sim, meu pai não sabia realmente Libras, era difícil. Ele trabalhava muito fora, então meu irmão nunca se interessou na Libras, na comunicação bem básica mesmo, mas só gestual. A minha tia sabe Libras, meu tio. A ex-esposa do meu tio era surda, então por isso ele aprendeu Libras também. Então meu tio teve que aprender Libras porque casou com uma mulher surda, minha tia, né? Minha cunhada aprendeu Libras também um pouco. Então bem pouco, assim, limitado, mas eu tinha uma comunicação básica, né, em casa.
Eu aprendi pouco, eles aprenderam poucos. Então, mais eu que brincava mesmo, me divertia fora de casa, às vezes amigos surdos, às vezes com os ouvintes também, com amigos ouvintes. A minha mãe sempre se esforçou, sabe? Mas ela não conseguia aprender muito por causa da falta de tempo dela mesmo. Não tinha muito diálogo com a minha mãe, mas ela tentava. Okay. E na escola, você alguma vez teve dificuldade ou chegou a se desentender, a ter briga na escola com os colegas por não conseguir se comunicar? Que é normal o garoto ter alguma disputa, alguma coisa, né? Mas pelo fato de não conseguir se comunicar? Sim, tive sim alguns problemas na escola com os ouvintes. A inclusão, na verdade, era um pouquinho falha, né? Eu era o único surdo na sala, não desenvolvia muito, falta de comunicação também com os professores, com a própria escola também. Hoje sim, hoje tem direito, antes não tinha intérprete como tem hoje. Mesmo sendo lei, era bem difícil ter intérprete, a comunicação era um pouco difícil. Os ouvintes ficavam sentados junto comigo, por exemplo, e eu copiava, era copista, né? Copiava o conteúdo, mas não tinha intérprete. Então eu ficava do lado do ouvinte e não aprendia nada, só copiava. Então era complicado, era difícil. A limitação antes era muito mais difícil do que hoje. Era muita limitação. Me deixava triste às vezes. As pessoas, as crianças, né, meus amigos, gostavam de surdo, outros não, outros tinham preconceito, eu já percebia só no olhar, nas expressões, mas eu respeito cada um, sem problemas. Só. Então, você é alfabetizado em português. Se você copiava, você sabe escrever. Copista, mas português bem pouco. Sabe pouco. Ali, agora para você. Eu sozinho era muito esforço, ele falou. É. Sozinho era difícil, aprender sozinho sem intérprete era difícil.